TVC. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita. Mais uma vez aqui estamos, levando a doutrina espírita até a sua casa, porque a doutrina espírita é praticamente, podemos afirmar, o Consolador prometido por Jesus. E nós temos tanta confiança nela, na doutrina espírita, porque não há nada que se compare a você ter um conhecimento de uma religião que diz que não, qualquer outra religião pode salvar, desde que se ame a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, que faça caridade e também exerça o perdão. São essas condições que a doutrina espírita impõe. A religião não importa. Divulgamos a doutrina espírita, porém, exatamente porque ela atende completamente à necessidade nossa de ser uma religião, se podemos dizer assim, uma doutrina que não condena as outras, não. Pelo contrário, todas aquelas que realmente fizeram, como dissemos, amar a Deus, ao próximo como a si mesmo, fazer caridade e o perdão, está bem. É assim, com essas ideias, seguindo aquilo que o Chico Xavier nos deixou como um lema para ele, que ele dizia, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Diante disso, Weckmer, é tudo em paz. Tudo tranquilo, senhor Gama. E o senhor, como é que o senhor está? Tudo bem, apesar da nossa cidade estar nessa situação de obra para todo lado, né? Exatamente. Muito difícil. Muito sofrimento, muita angústia, muita mudança, às vezes, de padrão de pessoas. Isto. E complicado mesmo. Mas que Deus nos abençoe. Enfim, Weckmer, estamos aqui. Eu peço a você, então, que divulgue que outros locais também a nossa mensagem vai. Perfeito. Alô, pessoal, é uma satisfação novamente estar aqui no TVC Correio da Manhã com o programa Enfoque Espírita. Lembrando que é veiculado este programa aos sábados, tá certo? Às 7 horas e 30 minutos. Às segundas-feiras, às 0 horas e 30 minutos. Às quartas-feiras, às 6 horas e 30 minutos. E às quintas-feiras, às 0 horas e 30 minutos. Lembrando que nós aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações, com certeza. É só vocês nos enviarem um e-mail em enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. E também pode ser visto pela internet www.tvc16.com. Pode ser acessado também pelo Facebook, TVC Correio da Manhã, e do Instagram a mesma coisa, TVC Correio da Manhã. Mas o mais importante é que toda a programação do TVC Correio da Manhã é veiculado também em outras cidades aqui do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, e também Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Perfeito? Então passemos então a nossa leitura do livro Palavras de Vida Eterna, tá certo? Vindo do espírito de Emmanuel, com o Chico Xavier. E é o capítulo 6º que diz o seguinte: no rumo do amanhã, aspas, pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Quem disse isso? Foi Jesus. Isso está na Bíblia, Marcos, capítulo 8, versículo 36. Diz o seguinte: lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Diariamente,
retiram-se da terra criaturas cujo passo se imobiliza nos angustiosos tormentos da frustração. Estendem os braços para o ouro que amontoaram. Contudo, esse ouro apenas lhes assegura o mausoléu em que se lhes guardam as cinzas. Alongam a lembrança para o nome em que se ilustraram nos eventos humanos. Todavia, quase sempre a fulguração pessoal de que se viram objeto apenas lhes acorda o coração para a dor do arrependimento tardio. Contemplam o campo de luta em que desenvolveram transitório domínio, mas não enxergam senão a poeira da desilusão que lhes soterra os sonhos mortos. Sim, em verdade, passaram no mundo em carros de triunfo na política, na fortuna, na ciência, na religião, no poder. No entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes, enganaram tão somente a si próprios no culto ao egoísmo e ao orgulho, à intemperança e à vaidade que lhes desvastaram a vida. E despertam, além da morte, sem recolher-lhe a renovadora luz. Recorda os que padecem na derrota de si mesmos, depois de se acreditarem vencedores, dos que choram as horas perdidas, e procura, enquanto é hoje, enriquecer o próprio espírito para o amanhã que te aguarda. Porque, consoante o ensino do Senhor, nada vale reter para fora o esplendor de todos os impérios do mundo, conservando a treva por dentro do coração. Isso é uma maravilha. Aliás, todos os ditos de Emmanuel são pérolas, não é isso, seu Gama? São. Por isso que não só essa, mas a obra dele é maravilhosa para mostrar a você como foi complicado o início do cristianismo. Hoje, quando nós estamos falando diante de pessoas que sabem que nós estamos estudando o passado, porque é muito diferente do conhecimento que temos hoje. Então, por exemplo, as pessoas têm a noção de que os evangelhos, por exemplo, foi feito ali por Jesus e pelos apóstolos logo após a morte. Na verdade, hoje nós sabemos, através do estudo e tudo mais, que as igrejas não negam isso, que os evangelhos foram escritos muito tempo depois. Alguns dos que escreveram o evangelho nem sequer conheceram Jesus de perto, mas foram discípulos dele, mas não conheceram de perto. Só Mateus e João, né? E João, pois é. Então, a coisa é complicada da gente ficar aceitando coisas que na época se aceitava, mas que hoje não se aceita. Então, devido à perseguição também naquela época do cristianismo nascente, é claro que nós só vamos entender tudo isso quando nós procuramos saber o que nós chamamos de calendário, quando se formou, como formou. Só a partir do ano 300 e pouco é que a gente tem tudo ordenado. Exato. Inclusive na Bíblia, na Bíblia as mais conceituadas, nós encontramos aquela referência ao fato de que Jesus, quando nasceu, nem no ano correto, nós sabemos. Exato. A própria Bíblia coloca um 5 lá, outras colocam um 4, como vai dizer, antes de Cristo, que é uma contradição de falar. Mas é a realidade, porque foi tudo oral. Exato. Né? Só no ano 300 e pouco, Constantino determinou que então se fizesse uma referência, começando a partir do nascimento de Cristo, se determinou aquele dia. Perfeito. Mas não se tem certeza, a própria Bíblia discretamente toca isso, porque cria confusão na mente da pessoa. Mas para quem estuda, compreende então que a doutrina espírita veio como consolador prometido para dizer o seguinte: o importante é amar a Deus sobre todas as coisas, aos próximos como a si mesmo, fazer a caridade e exercer o perdão.
Se você faz isso, mesmo sendo de outra religião, está muito bem. Olha a grandeza da doutrina espírita. Ele não está te procurando para você virar espírita. Ele está querendo apenas que você entenda toda aquela dificuldade para então Exato. caminhar. Seu E Gama, nós estamos na pergunta 903, isso, é isso? mas antes disso, queria falar sobre uma coisinha rápida sobre Emmanuel. Veja bem, pessoal, Emmanuel é um espírito tão avançado, tá, que ele pegou a Bíblia e fez o quê? Ele pegou versículos de Mateus e, em determinados versículos, ele dissertou sobre aquele versículo. E ele fez Mateus, Lucas, Marcos e João. Depois fez sobre o Apocalipse e também fez sobre os Atos dos Apóstolos. É uma pérola aquilo. Ele dissecou exatamente cada versículo. São comentários de Emmanuel, foi compilado por uma pessoa chamada Saulo, não sei o nome, que me perdoe, mas é Saulo alguma coisa, tá certo? Muito bem. Então voltamos ao nosso estudo, não é isso, seu Sim. Gama? Por favor. Então, veio a doutrina espírita e, obviamente, primeiro sintetizou apenas como seria a doutrina espírita, porque não é exatamente uma religião que é a única que salva, não. Então essa colocação é muito importante. A verdade salva. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Caridade e perdão são, se exercido com sinceridade, são importantíssimos. Isso já coloca uma situação muito boa, porque ninguém está atacando aqui ninguém, desde que haja esses princípios. Agora, se você acha que é só aquela, tudo bem, não estamos contestando. Não estamos processando. Nós só procuramos extrair a verdade, porque hoje nós temos tantos dados de estudos que não tem outro jeito. Perfeito. Nós estamos na pergunta 903, que diz apenas que o homem corre uma grande culpa se ficar estudando os defeitos alheios, apenas parece que vai pela vaidade. Mas na pergunta 904, Weckmiller, você concorda? Vamos continuar com ela para não voltar atrás? Por favor. Bom, então vamos lá. Incorrerá em grande culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público? A resposta depende do sentimento que o mova. Se o escritor apenas visa produzir escândalo, não faz mais do que proporcionar a si mesmo um gozo pessoal, apresentando quadros que constituem antes mal do que bom exemplo. O espírito aprecia isso, mas pode vir a ser punido por essa espécie de prazer que encontra em revelar o mal. Só que tem essa pergunta, se divide em letra A. Vamos lá. Como, em tal caso, julgar a pureza das intenções e da sinceridade do escritor? Nem sempre há nisso utilidade. Se ele escrever boas coisas, aproveitai-as. Se proceder mal, é uma questão de consciência que lhe diz respeito exclusivamente. Demais, se o escritor tem empenho em provar a sua sinceridade, apoie o que disser nos exemplos que dê. Por isso que se vê como é tão importante conhecer aquilo que nós chamamos as leis morais. Então, veja, a doutrina espírita não tem rituais, não tem sacramentos, não tem mandamentos, não tem sacerdotes. Não diz que ela é a única que salva, mas ela nos diz o seguinte, que o nosso comportamento perante a nossa consciência e tudo o que fizermos fica retido aonde? No órgão que a doutrina espírita nos chama de perispírito, tá? Então o perispírito retém tudo que nós fizemos de bom, de mal ou de neutro, mas tudo isso para a nossa evolução moral. Portanto, a doutrina espírita se empenha determinadamente em que os seus seguidores eles tenham muito cuidado com a sua transformação moral. Por isso são leis morais, não são mandamentos, veja bem, são leis morais. Exato. E, consequentemente, por isso é a única parte da doutrina espírita que a gente deve estudar devagar, com perguntas e respostas, porque efetivamente não é uma imposição para você, mas o que você fizer, você vai responder por aquilo. Com certeza tá? que sim.
Bom, vamos para a seguinte. 905. Pode fazer a pergunta, eu vou responder. Então. Alguns autores hão publicado belíssimas obras de grande moral, que auxiliam o progresso da humanidade, das quais, porém, nenhum proveito tiraram eles. Ser-lhes-á levado em conta como espíritos o bem a que as suas obras hajam dado lugar? Olha, a moral, sim, olha, realmente voltamos a falar, a doutrina espírita só cuida de moral. Moral. Tá? Por isso que a terceira parte só tem como título As Leis Morais. A moral sem as ações é o mesmo que a semente sem o trabalho. De que nos serve a semente se não a fazeis dar frutos que vos alimentem? É a resposta. Grave, portanto, é a culpa desses homens, porque dispunham de inteligência para compreender. Não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher-lhes os frutos. Ora, todos nós sofremos tentações durante a vida. Então, se nós estamos com a consciência tranquila, se não abusamos dos outros, se estamos confiando, procurando colaborar com eles para que vivam bem, que progridam, então estamos bem. Porém, se nós publicamos belíssimas obras e vamos nos aproveitar disso, olha, a punição, para quem sabe, é às vezes muito maior do que aquele que não sabe. Perfeito. E segue em frente. Aqui, seu Gama, nessa resposta, lá a última frase diz assim: não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher-lhes os frutos. Que frutos são esses? O que o homem plantará para o bem? Claro, evidente. E para o mal também. Vai dar frutos também. Perfeito. Entendeu? Isto que tu semeias, disse Jesus, isto sei. também ceifarás. Olha que beleza, esse é o mandamento completo e perfeito. Se você semeia o bem, vai colher, independente da religião que você tem. Olha como a doutrina espírita é superior, não vai dizer que é só espírita, não. Agora, se você planta o mal, mesmo sendo espírita, aí a sua responsabilidade é maior. E sendo espírita, já conhece o fato, a sua responsabilidade duplica. Exato. Porque, evidentemente, você conhecia o caminho. E por que exerceu? Então, agora vai responder por isso. Vai responder, Portanto, ela atende inteiramente à lógica da nossa consciência. Perfeito. Lembrando, o senhor falou em moral, nós temos um livro aqui do Divaldo, vindo por Joana de Ângeles, As Leis Morais da Vida. Tá certo? Excelente livro. Nós temos também do Rodolfo Calegares, muito bom. Mas vamos prosseguir. Com o mesmo título até, né? Exatamente, As Leis Morais da Vida. É curioso, os títulos são diferentes, os títulos são semelhantes, porém, os autores diferentes abordando o quê? As leis, porque eles sabem, como estudiosos, que a lei moral é a mais importante. Exato, perfeito. Então, a 906, seu Gama, a pergunta: será passível de censura o homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo? Pois que pode ter consciência do mal que pratica, do bem deve tê-la igualmente, a fim de saber se andou bem ou mal. Pesando todos os seus atos na balança da lei de Deus e, sobretudo, na lei de justiça, amor e caridade, é que poderá dizer a si mesmo se as suas obras são boas ou más, que as poderá aprovar ou desaprovar. Não se lhe pode, portanto, censurar que reconheça haver triunfado dos maus pendores e que se sinta satisfeito, desde que de tal não se envaideça, porque então cairia noutra falta. Quer dizer, tudo é de ordem moral. Então, na doutrina espírita, a gente até procura dar ênfase às leis morais nas obras publicadas, ou mesmo nos livros diversos, a gente tem sempre um fundo moral muito importante antes de concluir o livro. Perfeito. Mais uma vez dizemos, então as casas espíritas devem procurar fazer com que as exposições sejam sempre com um fundo essencialmente moral, que cuidem disso os oradores. Perfeito. Então nós estamos falando exatamente de intenção, não é isso, seu Gama, nessa resposta? Deus julga pela intenção.
Pergunta 747 do Livro dos Espíritos. Mas, seu Gama, nós temos que fazer um primeiro intervalo. Perfeito, tá vamos certo? lá, vamos aguardar. Voltamos em um minuto. Até já, pessoal. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Enfoque Espírita e nós já estamos comentando, tentando divulgar a terceira parte de O Livro dos Espíritos, que cuida exclusivamente das leis morais. Então agora nós vamos falar sobre paixões. Bom, então quando nós encarnamos, a gente pensa que não, mas nós somos colocados para encontrar de propósito com pessoas que foram nossos ou inimigos ou amigos de outra vida, dependendo do tipo de reencarnação que nós fizemos, orientado pelos espíritos superiores. Então, essas paixões têm que ser muito bem sofridas ou ensinadas, ou vividas. Perfeito. Dependendo da situação da pessoa e do caso de cada um. Então vem uma pergunta aqui muito interessante. Agora nós vamos analisar as paixões, quantas vezes casamentos se destroem, assassinatos, etc., em virtude de paixões. De paixões. A doutrina espírita, então, vamos ver como é que ela encara isso na vida de cada um. A pergunta 907, a sua respectiva resposta de O Livro dos Espíritos. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? A resposta, não. A paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Então vejamos como é importante a gente cuidar do tipo de paixões que tem. Tem gente que é a paixão pelo futebol. Vão até digamos assim, a vias de fato, na briga, nas palavras que usam. Exato. Né? No sexo, então, como um abuso violento disso aí, exato. Né? Derrubando-se sociedades inteiras, sociedades conjugais. Então a gente vê que nós precisamos nos dominar. A doutrina espírita, então, através das leis morais, nos ensina como é que nós devemos dominar. Perfeito. Não é através de punições que nós mesmos passamos para alguém que errou, que ele está resgatando, não. Enquanto ele não limpar a consciência, a coisa permanece. Perfeito. Então, lembrando, nesse item aqui, que paixão não é amor, pessoal. Não. Não é amor. Não, não é amor. Pelo contrário, pode esclarecer mais. Se você quiser, eu também falo. Por exemplo, vai ter paixão pelo álcool. Você pode ter paixão pela droga. Mas você está certo? Ficar apaixonado, não consigo viver sem isso? Né? Então, o Weckmiller lembrou muito oportunamente. Paixão não é necessariamente amor. É aquilo que o vincula àquela situação em que você faz de tudo para obter. Por exemplo, no nosso planeta hoje em dia, nós temos homens lutando pelo poder, que talvez leve a uma terceira guerra mundial. Imaginemos isso, porque é uma paixão de alguém, porque o meu ensino, a minha forma, ou a forma que eu conheço da minha nação é melhor do que as outras, então nós iniciamos uma guerra de extermínio. É uma paixão, vai responder por ela, é uma paixão perigosíssima, porque tem inúmeras consequências. Perfeito. Muito bem lembrado, Weckmiller.
Como você poderá então determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Resposta. As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Aí nós temos, por exemplo, políticos que são apaixonados pelo poder. Então, quando estão eventualmente exercendo o poder, então fazem o mal, tiram vantagem, às vezes até usufruindo vantagem que não têm direito, criando leis incorretas, procurando proteger esta nação em detrimento de outras, como nós vemos toda vez que tem guerra. Não Exato. tem ali paixões no meio da tudo, as pessoas até matam ou morrem com aquelas paixões. Uma situação horrível, né? Vejam que aí nós não estamos falando de fulano que se apaixonou por uma moça, ou por uma moça que se apaixonou por um homem. Não é isso não. É todo e qualquer vício que você tenha. Aham. Tá? Por exemplo, a droga. Ou a ambição de ser melhor, porque o meu país é melhor do que os outros. Quanto tempo você tem de vida, cara? E depois, quando você desencarnar, que paixão o que a paixão te levou? E não é? pior, quando chega do lado de lá, vai assim, olha, tudo que eu tive ficou para trás. Bom. Então eu tenho aqui um comentário grande, Vec Miller. Você quer ler um pedaço, pelo menos? Eu posso lê-lo. Pode ler, Então vamos tá. comentando devagar. Então diz o seguinte: as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas, se, em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Olha que vimos um dia desses na televisão, não interessa quem foi, Isso. mas é princípio de guerra que está ocorrendo lá. Princípio não, a guerra já está instalada, Isso. mas pode vir a ser mundial. Eu fiquei impressionado. Alguém, um ser humano ou dois, que dirigia um tanque e vinha alguém em sentido contrário no automóvel. O automóvel parou para que o tanque passasse. Sabe o que o cara fez? Desviou totalmente, passou por cima do automóvel, esmagando o sujeito. Uma coisa horrível, né? Você imagina a responsabilidade ética e moral desse homem. Na hora eu orei por ele, eu digo, meu Deus, que Deus o abençoe, porque ele assumiu uma responsabilidade. Muito grande. Algumas vidas vai ter que passar. É a chamada prepotência, não é isso? Então continua lá, Fecmir. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é, assim, um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. Agora, importante, a paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Olha como isso é importante. Está no excesso e não na causa, e este excesso se torna um mal, quando tem como consequência um mal qualquer. Imagina você dirigindo um tanque de guerra, todo armado para matar. Em vez de você atirar num carro, você desvia, porque o carro está parado, com uma pessoa que parou para que ele passe por cima, entra pela frente, sai por trás. Você foi esmagado. E vai ficar de graça isso? Com certeza que não. Vai responder. Para Deus não fica. Vai responder. Então vai responder, seja lá quem for. Isso. Continuando. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Isso é importante, pessoal. Muito importante. Pode isso é uma coisa, que porque nós fomos criados simples, ignorantes, porém destinados à angelitude. A perfeição, exatamente. Nós, especificamente, temos um instinto animal que pode ser controlado e utilizarmos o bem
para que ele fique o mínimo possível, para que nós possamos utilizar o bem que adquirimos e o conhecimento e junto com a moral, nos elevarmos espiritualmente. Me lembra agora, seu Gama, exatamente a escada de Jacó. Sim. Exatamente. Ali mostra exatamente os degraus que você tem que acessar um a um. Deus colocou aquilo ali para que nós pudéssemos, a cada degrau que venhamos estar, nós temos que ter uma base Ética, para seguir moral. a ética moral, exatamente, para prosseguirmos para o seguinte, terceiro, quarto e quinto. Mahatma Gandhi, para não dizer que nós estamos falando só de espíritas, Mahatma Gandhi deu um exemplo disso, Exatamente. Uma vida toda voltada para o amor, para a determinação. Então, isso mostra, mais uma vez, que nós não estamos aqui lutando para que o espiritismo, digamos assim, prevaleça. Não. O que deve prevalecer é o nosso desenvolvimento ético e moral. Por isso que nós estamos indo devagar na análise e repetição das leis morais, porque elas não podem ser ensinadas por correria. Exato. Vamos lá, a 909 aqui. Isso. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Olha a resposta, fantástica. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Já vi uma pessoa dizer para mim assim, e eu lamentei, até o final da vida. Mas ele, evidentemente, fumava muito, sabe, Vecmir? Sei. Demais. Eu dizia, mas por que você não para? Você já está tossindo, aquela coisa toda. E ele era aparentado, né? Ele dizia, não, mas o dia que eu quiser eu paro. Eu digo, bom, isso é verdade, o dia que você quiser que você para. Mas o estrago que ele já fez no seu organismo, você não vai conseguir parar. Você já registrou isso. Então, cuidado, isto que tu semeias, disse Jesus, isto também você vai ceifar, vai colher. Vai colher. Então, pensa, você está semeando o bem ou o mal? Está semeando o mal, vai colher o mal quando? Nessa ou na próxima vida? Isso. Quer dizer que nós estamos falando exatamente numa transformação interior. Isso nos leva a uma outra pergunta, 459, pessoal. Se o senhor me permite, diz Não, assim... pode sim, vai lá. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Olha a resposta. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Eu complemento. Se eles nos influem para o bem, porque o nosso mentor é uma pessoa do bem e querendo o nosso bem. Agora, se for do outro lado, vamos plantando, vamos voltar para colher. Vamos ter que colher. Por isso que a reencarnação é a coisa mais linda do mundo, porque é justo. Você está colhendo, você está sofrendo, o que plantou na vida anterior. Se você modifica este procedimento, na vida seguinte, porque é uma continuidade de vidas, claro que sim. Se você eliminar a possibilidade de reencarnar, meu Deus do céu, você achou que Deus não é justo, porque umas pessoas tiveram uma vida riquíssima em termos materiais, mas ao desencarnar, em termos morais, nada fez de bom. E outros, ao contrário, fizeram uma situação inversiva. E às vezes nem tiveram a oportunidade, com uma vida só, impossível. É impossível. Basta você raciocinar e dizer, graças a Deus a reencarnação existe. Perfeito. A 910, seu Gama. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Ah, sim, pode sim. Se eu pedir a Deus e ao seu bom gênio, quer dizer, o espírito que te assiste, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porque é essa a missão deles. É a pergunta 459. 459, né? Exato. Exatamente porque, então, nós devemos orar com frequência e, principalmente, além de orar, tanto quanto possível, não deitado, mas recostado, com o livro à mão, além de você
faça diariamente uma reflexão. O que eu fiz hoje, eu estou certo ou fiz errado? Puxa vida, aquela resposta que eu dei não foi certa. Aquela agressividade que eu estava lá, eu estava muito nervoso. Vou pedir perdão a ele, vou tentar acertar. Se fizermos isso e não formos dominados pelo sono, que senão isso vai ser guardado do lado bom ou do lado mal. Exato. Cada um estará onde pode estar. Aliás, Sr. Gama, o senhor comentou uma coisa aí que exatamente nos leva a Santo Agostinho, de Hipona. Sim. Ele disse o seguinte, que no final de cada dia, faça uma lista das coisas que você deveria ter feito e as que você deixou de fazer. E faça uma reflexão em cima. É exatamente isso que o senhor disse. Pois é, então desta forma Deus nos quer perfeito. De que maneira? Ele nos coloca na nossa frente, na nossa vida, coisas boas, materialmente falando, e coisas muito boas espiritualmente falando. A opção é sua. Então Deus nos quer, porque Ele tem um universo infinito, gente. Se é que não existem outros universos ainda mais. Mas nesse nosso universo é infinito até onde nós sabemos. Então Deus nos quer como pessoas que depois continuam até alcançarmos a perfeição para ajudar a dirigi-lo nesse mundo todo. E não que a gente simplesmente viva uma vida e depois vai para o nada. Por isso que as leis morais permitem o nosso desenvolvimento ético e moral, enquanto que as leis materiais, como disse, com perfeição, elas cuidam de quê? Da parte apenas material. Material. Né? Se você comprou bem, se comprou mal, se fez um bom negócio comprando um veículo ou um mau negócio, se deixou bater com um carro, foi desatento, seja lá o que for. Mas cuidado com o que você está semeando. Se você tiver, então, compromissos éticos e morais te prejudicando, cuidado que você vai voltar só por causa desse pequeno detalhe. Também, né, seu Gama? Também. Então, a 911, seu Gama, não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Na verdade, quanto mais se você se entrega a uma paixão, daí para frente, você vê que cada vez é mais difícil de você determinar. Isso acontece muito com as pessoas que fumam, ou que tem o vício do álcool. Isso. Não, mas quando eu quiser, eu paro. É mesmo? Quando você já fez aquele estrago no organismo que não tem mais jeito, conheci um cidadão que ele dizia para mim assim, não, isso não tem, quando eu quiser eu paro. Sim, parou quando o doutor, não vou falar o nome do médico, porque senão a gente chega até ele, mas era um médico importante aqui em Petróleo. Teve até uma clínica que transformou-se depois no hospital, que foi ele que fundou, e ele dizia para mim assim, pois é, eu falei tanto com ele que parasse com aquilo, ele não parou, acabou que um dia foi dominado e o câncer apareceu para se sugerir. Exato. Lembrando Então, vamos lá. gancho disso aí, seu Gama, outro dia eu estava lendo uma reportagem dos japoneses, tá? Em que aquele que fuma, ou aquela que fuma, se parar hoje, somente daqui a 10 anos é que o organismo vai começar a eliminar aqueles resíduos, seu Gama. Claro. Olha que A coisa ciência absurda. hoje determina isso. Né? Que coisa absurda. Eu digo, inclusive, da sutileza do japonês, exatamente dos cientistas de lá, fazendo essa comparação e verificando como é que isso é mal. Exato. Então, Deus é tão absolutamente perfeito que o nosso destino não é feito por Ele. É por nós mesmos. Nós mesmos plantamos o que somos. Quantas vezes eu já disse isso para a pessoa? Ah, mas estou passando uma dificuldade na vida. Eu digo, você plantou isso. Plantou na vida anterior. E olha, como tiver você colhendo agora, cuidado, que senão você vai colher ainda mais em outra vida. Exato. Então, seu Gama, nós temos que fazer um segundo intervalo. Então, nós paramos na pergunta 911. 911, tá, que ainda então, não pessoal, respondemos, né? Voltamos daqui a um minuto. Até já.
Então, pessoal, voltando ao terceiro bloco, tá certo? Nós estamos na 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam como não seja como querem. Quando o homem crer que não pode vencer as suas paixões, é que o seu espírito se compraz nela, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. É simples, quer dizer, então, as paixões estão ao nosso alcance para nos dominar ou nós as dominar. Então, o que plantou, vai colher. Jesus respondeu isso com aquela simplicidade. Isto que tu semeias, isto também se fará. Qual a dificuldade de entender? E além do mais, não é, seu Gama? Ele insiste em dizer isso para a gente. Nós devemos combater as nossas más paixões, porque isso nos atrasa no nosso desenvolvimento espiritual. Ético e moral. E, evidentemente, não confundir, você falou muito bem, lembrando no princípio, já há pouco atrás, lembrando o quê? Que as paixões nada mais são do que os vícios, né? Exato. Ou as nossas... más tendências, né? Más tendências, exatamente. Lembrou muito bem. Perfeito. Agora, veja só, eu vou ler a pergunta e você faça o comentário da resposta. 912. Qual o meio mais eficiente para combater-se o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação. O que quer dizer essa abnegação aqui? É lutar contra as nossas paixões inferiores. É as nossas tendências. Elas nos dirigem, não é? Elas nos dirigem. Não adianta, ela nos dirige. É o álcool, é o fumo, é o sexo, é a violência, a ambição. O egoísmo. Tá? O egoísmo. Então, isso às vezes são tentações que nós nos submetemos a elas e depois acabamos que elas se implantam em nós e a gente fica assim. Se você, meu irmão, realmente estudar a doutrina espírita profundamente, você vai se transformar, quer queira, quer não, em uma outra pessoa. E vai colher o bem disso depois. Sim. Porque a doutrina espírita não vai te levar para o inferno. O inferno não existe. Mas dentro de você vai haver um verdadeiro inferno se você não lutar contra as paixões. Ah, sim, com certeza. São essas paixões. Portanto, Deus não fez um mal para você, não. Ele quer que você seja perfeito. Então, Ele nos ensina o caminho da perfeição. É o amor, a luta contra os vícios, a luta contra essas dominações materiais sobre o ser humano. Perfeito. Agora nós vamos ver uma coisa diferente. Vamos passar para outro aspecto. Dentro da perfeição moral, uma coisa que é tão importante, o egoísmo, Weckmiller. Exatamente. O egoísmo. Perfeitíssimo. Olha só. Dentre todos os vícios, qual que pode se considerar mais radical? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Nem vai para frente aí, depois você vai continuar. Olha, a mais importante. Diga um pouco sobre o que é o egoísmo. Ô, seu Gama, olha, o egoísmo é como a própria palavra diz. Você é um egoísta, você quer tudo para si. É o ego. É o ego. É exato, tudo para mim. Os Tudo, outros podem ter alguma pros coisa. outros. Primeiro sou eu, segundo sou eu, terceiro sou eu. E você vai. Quando chegar na milionésima vez, sou eu de novo. É. Você não tem vez nada. Então nós vemos o quê? Que o outro quer evoluir também. Por que não deixarmos que o outro também evolua? Exatamente. Então, por exemplo, até dentro das casas normais, a gente percebe que tem pessoas que exercem uma função muito simples, muito pequenina, são empregadas domésticas. No entanto, são pessoas às vezes humildes, mas estão lutando com dificuldade contra aquilo que lhe é proposto para lutar.
Então, às vezes, se esforça, mas tem que ser tratada com educação, com Sim. simplicidade, Sim. entendeu? Aliás, você tem o conhecimento para não denegrir essas pessoas. Só porque ela está fazendo uma faxina, você vai destratá-la ou destratá-lo de forma nenhuma. O egoísmo é incompatível com a justiça e a caridade. Perfeitíssimo, seu Então, Gama. vamos fazer o seguinte, Beckmiller, por favor, leia, temo-lo. Então, a resposta, temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Agora, importante, pessoal, quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Veja só, isso aqui eu acho tão importante. Tá? O egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Então nós vemos pessoas, donos de grandes impérios econômicos, e que desencarnam, tem aquele enterro maravilhoso, mas no mundo espiritual, meu irmão, a situação deles será terrível, porque ele pisou em muita gente durante o seu caminho, que é uma coisa que eu absorvi em vida, que eu trato as pessoas que eventualmente prestam serviço para mim, às vezes chamando-os de irmão. Já teve um que disse para mim assim, não, mas eu não sou seu irmão, o senhor me chama meu irmão? Eu digo, não, irmão, porque é o seguinte, eu não sei o seu nome, tenho tanta gente que trabalha para mim, então eu digo sempre para você, eu chamo de irmão porque em Cristo todos nós somos irmãos. Exato. Eu te trato com todo respeito. Você tem qualidades que eu não tenho, para fazer massa, fazer isso e aquilo, com perfeição. Então, por favor, me deixe chamá-lo assim, porque eu não me preocupo com o nome nem quem você é, mas que para mim, diante de Cristo, você é meu irmão. Ele diz, bom, isso é bonito, né? Eu digo, é bonito, mas é o Espiritismo que me ensina isso. Isso. Né? Seu Gama, aqui, no meio da resposta, diz assim, quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo. Daí o título do que nós estamos estudando, egoísmo. Exato. Agora, me leva exatamente ao que o senhor disse no início do programa de hoje. Olha o que Chico disse, pessoal. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Como? Fazendo a transformação moral para o bem. Exatamente, gente. Entendeu? Então, fazer como? O que é fazer o bem? Não adianta ficar em casa enquanto as pessoas estão morrendo de fome do lado de fora. Vamos, se você tem essa possibilidade de ajudar, ajuda. Né? Então, isso é muito importante. Perfeitíssimo. Então vamos lá, 914. Fundando-se o egoísmo no sentimento de interesse pessoal, bem difícil parece ser extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? Olha a resposta da espiritualidade, pessoal. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Aí eu peço a você, dá uma parada. O que é instruir-se às coisas materiais? Você repare, no centro espírita, quando bem orientado, o centro espírita, que segue as orientações do Sr. Allan Kardec, que veio do mundo espiritual, ele apenas compilou aquilo, um trabalho magnífico, grandioso que ele fez. Mas então ele nos mostra o que nós temos que fazer para vencer.
é estudar a nós mesmos, cada um de nós, refletindo como se todo dia nós estivéssemos confessando a nós mesmos os nossos defeitos. Né? Perfeito. Então, segue lá. Então, nós vemos aqui que nessa primeira frase dessa resposta, é um estímulo para que nós venhamos a nos, cada vez mais, praticarmos o bem e nos espiritualizarmos através do conhecimento e também da moral. E vamos prosseguir, seu Galo. Eu posso contar algo que me impressionou demais num único minuto? Com certeza. Conheço uma pessoa, não posso dar o nome porque não seria justo e correto, mas essa pessoa mora num outro estado e numa outra situação e de repente ele enriqueceu. E ele então, penalizado, começou a distribuir alimentos. Certo. E ele então percebeu que as pessoas até se julgavam de joelhos perto dele, abraçando, agradecendo a ele pela fome que estavam passando. É uma cidade com muitas dificuldades e ele então está fazendo a transformação moral dele. E é uma forma curiosa, que por enquanto ele ainda não tem esse conhecimento. Que tão bom se eu pudesse dar a ele esse conhecimento. Mas vai ter a oportunidade de fazê-lo. Porque o caminho ele escolheu. Por acaso, não acredito no acaso, mas a finalidade está sendo atingida. Perfeito. Então, continuando a resposta. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Agora é importante, isso depende da educação. E como é que você faz a educação? Aquilo que é o mais importante no ser espírita. A pregação ética e moral, sabe? E o ensino. Por isso que o centro espírita deve se caracterizar por ter muito ensino. As pessoas não devem ir na reunião pública pura e simplesmente, mas também ir nas reuniões de estudo, que é essas. Como estudando isso aí é que ele poderá se transformar. Exato, perfeitíssimo, seu Galo. A gente tem que falar, porque falar é fácil, principalmente depois que a gente vive o problema, né? Exato, mas o mais importante disso tudo, né, seu Gama, como o senhor falou, nas reuniões públicas tem um palestrante que usa da palavra para nos estimular, como diz nessa pergunta 914, estimular a nossa transformação. Se nós vamos fazer, é outro problema, mas pelo menos o palestrante está nos alertando. Posso lhe dar um testemunho, uma coisa interessante. Eu tive uma vida bastante folgada, certo? Tá? No início da minha vida. Depois estava bem implantado dentro de mim. O curioso é que eu tive uma grande transformação ética e moral depois que comecei a estudar uma coisa que aconteceu comigo. Eu tive uma morte súbita por afogamento. Sim. E tanta coisa se passou naquele momento, quando procuravam o corpo, eu consegui sobreviver, que isso mudou radicalmente a minha vida entre antes e depois daquele afogamento. Certo, certo. Eu ainda era muito criança, eu estava apenas com 17 anos. Pois é, seu Gama, mas me parece que nós estamos já no nosso final. Tudo bem. Tá certo? Então nós vamos parar onde? Na pergunta 914? 914, exatamente. Tudo bem. Tá certo? Então, pessoal, nós estamos no final do nosso programa, Enfoque Espírita, tá certo? Que é veiculado aos sábados, às 7h30, às segundas-feiras, às 0h30, às quartas-feiras, às 6h30, às quintas-feiras, às 0h30. Mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo antes de tudo e o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. Meus irmãos, mantenham a esperança. Não se desespere. Há dificuldades, não foi por acaso. Lembre-se que nós criamos isso aqui como sendo um lema que nós devemos refletir sobre ele. É de Chico Xavier, que diz assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim.
TVC, a TV do Correio da Manhã.